Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos traz para esta quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura se encontra lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 até 9, que diz assim: Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais. Tive que vos falar como a pessoas carnais, como as crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não erais capazes de tomá-lo, e nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. As rivalidades e rixas que existem aí no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Quando um declara, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais? Pois o que é Apolo? O que é Paulo? Não passam de servidores, pelos quais chegastes à fé, e cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que faz crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário, proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Amados irmãos e irmãs, neste capítulo 3 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que a liturgia nos apresenta para hoje, começamos vendo uma discrepância aqui bem interessante nos jogos que Paulo utiliza, né? Ele usa que vocês são pessoas carnais, mas não pessoas espirituais. Já falei, eu vou repetir isso várias vezes, até ficar na cabeça de vocês que seguem aqui o canal. Para Paulo, a palavra carne não quer dizer carne-corpo, como muita gente às vezes estão pregando por aí. Para Paulo, carne representa tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. O pecado, né? Os prazeres do mundo, tudo aquilo que nos atrai para o caminho contrário àquele que Deus propõe para cada um de nós. Então, no momento em que ele diz que não pode falar, não pôde falar com pessoas espirituais, seria o sentido de pessoas que não vivem segundo esses impulsos carnais do pecado, são pessoas que lutam por uma vida de conversão, são pessoas que lutam por fazer a vontade de Deus, por entender aquilo que Deus propõe para as suas vidas. E aí, ele vai dizer que teve que falar como pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Isso porque Paulo sempre teve muita compreensão de que o processo nosso de conversão ele não é um passo de mágica. Então muita gente acha que é assim, não é? Vou chamar fulano para vir aqui na minha paróquia, para a missa, para um cerco de Jericó, para uma adoração, para uma confissão, para uma formação, por que quer que seja. E eu quero que aquela pessoa do dia para a noite ela mude em casa, mude no trabalho, mude na escola, mude em tudo. Gente, isso não existe. Não existe. Deus pode fazer isso? Pode, mas não é muita tática de Deus. Quando nós olhamos dentro da própria Escritura, que é o meu mais claro para que a gente entenda como é que Deus trabalha, nós vamos ver que Deus é muito pedagógico. Ele quer dar tempo ao tempo, porque Ele também quer que nós colaboremos dentro dessa dinâmica dele, né, de organização, de harmonia do mundo. E aí, por esse motivo, ele entende e chama eles de crianças, porque ainda vivem segundo muitos costumes anteriores ao início da conversão deles. Ele até vai falar, não é, da questão do leite, da comida sólida. Né? É mais ou menos isso que ele vai falar. Mas aí ele, inclusive, comenta, né, que não são capazes de receber alimento sólido. Pense alimento sólido como uma parte mais profunda, uma reflexão mais profunda acerca de Deus. E Paulo disse que eles não têm condições ainda porque vivem com muita rivalidade e rixa entre eles. Acho muito interessante, né? Que isso quer dizer pra gente que se nós queremos dar um passo mais além, nós precisamos largar práticas nossas. E aí eu quero chamar a atenção sobre isso. Às vezes eu vejo muito, em redes sociais, por aí vai, as pessoas procurando muito isso, né? Aprofundamento sobre cura interior. Aprofundamento sobre isso ou aquilo. Aprofundamento sobre isso ou aquilo. Ou até, eu vou fazer teologia, eu vou fazer isso ou aquilo. Tudo muito bom. Mas antes, eu preciso buscar trabalhar em mim características, modos de ser, modos de agir que não são condizentes com o Evangelho. Eu vou morrer dizendo isso.
As pessoas conhecem tudo menos o básico, menos o feijão com arroz, que é o Evangelho. Isso é muito reflexivo. Depois, ela até dá exemplos, que um fica dizendo que é de Paulo, outro que é de Apolo. E aí Paulo é muito claro, né? Para dizer assim, a gente é nada, quem faz tudo é Deus. Mas irmãos e irmãs, quantas e quantas pessoas querem viver carreiras dentro da igreja? E sabe como é fácil descobrir pessoas que querem uma carreira dentro da igreja? É quando elas promovem carreiras de outros também. Porque nós fazemos com o outro aquilo que a gente também quer fazer na gente. Então, se eu começo a ficar exaltando A, B, C ou D, eu também automaticamente quero que um dia alguém me exalte como pessoa. Sendo que a gente precisa entender que toda e qualquer motivação mesmo interior que nós temos, por exemplo, a criação desse canal, é obra de Deus, não é minha. Eu sou ninguém na história. Eu faço minha parte de estudar, mas quem planta, quem rega, quem faz crescer, quem fortalece, é Deus. Porque é Ele quem toca os corações. É mais uma vez essa reflexão que nós também temos que ter. E será que nós somos como a comunidade de Corinto, ainda nessa rasidade, nessa parte mais do que rasa, né? Fraca, frágil da vida, para que nós possamos dar passos mais além e podermos então comer a comida sólida? Nós precisamos buscar transformar as nossas atitudes à luz do Evangelho. Buscar imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer aquilo que Ele fazia, pensar aquilo que Ele pensava, para assim nós podermos transformar o nosso coração. Espero que você tenha gostado desta reflexão. Te aguardo daqui a pouquinho aqui no canal para a reflexão do Evangelho desta quarta-feira também. Até lá!